Que a gente teve em abril, já puxando aí o próximo mês, foi, na verdade, entre abril e maio. Esse dado é impreciso e a culpa não é nossa, não é preguiça de pesquisar, é porque é impossível precisar, assim, porra, com uma data, né? Que foi a ultrapassagem da China pela Índia como maior população global. Né? A gente teve isso acontecendo agora entre abril e maio, em alguma data a especificar. E isso, basicamente, cara, trouxe o quê? Uma coisa que já era mais ou menos prevista, que tem algumas explicações, mas que gera um hype, né? As pessoas ficam, ih, caramba, agora a maior população do mundo é a Índia, o que está acontecendo e tal. As duas maiores explicações para isso são quais? Primeira delas, a gente teve uma movimentação muito grande em termos de população urbana crescendo cada vez mais na Índia, né? Na China, aliás, do que na Índia. Se você voltar para 20 anos atrás, a gente tinha em 2003 a China com cerca de 30 e poucos % de população urbana, e quando você vai para 2023 agora, a gente tá batendo quase 67% de população urbana. Então, quer dizer, 1/3 da China mais ou menos, 1/4 a 1/3, indo do campo para a cidade, o que isso significa na prática em volume absoluto? Estados Unidos de gente que morava no campo e agora vive na cidade. Eu vou falar do meu lugar de fala, como papai de um bebezinho de 1 ano e meio, que, meu irmão, o maior anticoncepcional que existe se chama boleto. Exatamente. Boleto a pagar, é custo de vida. Então, o custo de vida urbano ele fica cada vez mais caro e cada vez mais, então, as pessoas de maneira espontânea vão ter menos filhos na China em função disso. Então, por mais que seja a Índia se tornando a maior população global, na verdade, foi a China que mudou mais, não a Índia, né? A China desacelerou esse crescimento, chegou num certo platô, né? E aí, quando você olha para a Índia continuou crescendo num certo ritmo. Comparando esses números, a Índia saiu de 30 e pouco para 40 e pouco de população urbana. Então, não mudou tanto assim, né? E dá para acrescentar isso também as questões de movimentações políticas, né? A gente teve lá a política do filho único lá na China durante tanto tempo, principalmente lá na época do Mao Tse-tung, que restringiu muito o processo de crescimento de natalidade também. Então isso impactou mais. No caso da Índia, isso aconteceu de uma forma muito mais velada, de uma forma menos agressiva. Então isso eu acho que é um diferencial. Então rolou essa ultrapassagem. Só para lembrar, eles estão ali na casa do 1,4 bi. Em terceiro lugar, tu tem Estados Unidos com 300 e poucos milhões, então eles vão ficar ali, o ouro e a prata vão continuar ali neles, e a tendência é que talvez a Índia vá bater 1,5, talvez 1,6, muito embora o movimento dela de urbanização também esteja acontecendo. Eu tenho só 2 comentários sobre isso, que é, só para vocês terem uma ideia, em 2003, o Brasil já estava assim com seus 70% de população urbana. A China tinha 30 e poucos %. Tipo, é muito surreal tu pensar que a gente está falando de 20 anos, eles saíram de 30 e poucos % para 60 e poucos % de população urbana. Não é só um movimento de campo-cidade, mas é um avanço também das cidades em direção ao campo. A gente estuda a China e falou disso no episódio. Tem um território na China aqui no leste chamado Zonas Econômicas Especiais, que foram avançando para o interior, e aí você tem um crescimento muito rápido das cidades ali. Ao mesmo tempo, e é o segundo comentário, a Índia ela continua tendo altas taxas de fecundidade, né? Para um país que tem se desenvolvido, se urbanizado, não é muito comum. Países que normalmente se urbanizam, eles param de ter filhos. A Índia continua tendo muitos filhos por ser um país rural, por ter uma influência da religião também. Eu sempre uso esse exemplo falando de colegas meus da época da igreja. Cara, tem um colega que tem a minha idade e tem 5 filhos. Eu fui a um casamento... O cara levou a sério o negócio do ID e povoar. Eu fui a um casamento que eu fui padrinho de um amigo católico e tal. E aí tinha um outro padrinho que tava do meu lado, que ele falou assim, pô, eu vou lá, ele tinha que assinar um papel lá. Aí ele foi e me deu o filho pra eu segurar. E ele nunca tinha me visto, ele nunca tinha me visto na vida dele. Aí eu segurei o filho dele. Aí eu tive que ir lá, tirar foto, sei lá fazer o quê. Aí eu dei o filho dele pra Thaís, minha mulher. Terceirizou. Aí terceirizei a criança, aí ela tava com a criança no colo. Aí veio uma pessoa que conhecia o maluco e Thaís deu o filho pro outro maluco, entendeu? E aí o filho passou por 3 mãos. Beleza, aí o cara cagou assim, o filho dele tava andando pelo lugar, eu fui lá e falei com ele, pô, o seu filho já não tá mais comigo, tava com a minha mulher, agora tá com o cara lá. Ah, eu conheço aquele maluco. Eu falei, mas fica de boa. Aí depois eu fui entender, tinham 5 crianças com ele. Então ele tava nem aí, tipo, um filho ele tava com um, outro filho tava com outro. Então você percebe, né, crescei-vos e multiplicai-vos, como disse Jesus, a Índia tá meio que nessa pegada aí. E ainda nesse mês de março... De abril. Tivemos um hypezão... Talvez o maior do ano, tirando guerra, né? Exatamente.
Que foi das inteligências artificiais, exatamente. A gente teve, assim, a gente está num momento que está numa encruzilhada entre terceira e quarta revolução industrial. Os autores são absolutamente não unânimes sobre isso, né? Alguns falam que essa atual fase, né, da internet, da forma como ela não é ainda suficiente para você consolidar uma quarta revolução. Outros dizem que já é uma quarta revolução. E aí o que vem sendo muito falado nesse sentido é a questão dos algoritmos, né? A questão de como hoje tudo está ligado a como os conteúdos são entregues na internet, o marketing mudou, a forma de comunicação mudou, as relações sociais, as interações mudaram completamente. E eu brinco que se lá na primeira Revolução Industrial a máquina a vapor ela foi a grande tecnologia nova, né? E na segunda o motor a combustão, talvez com um produto específico que foi o Ford T, né? Lá da Ford Motors foi o produto sim, super revolucionário. Na terceira revolução, o computador, a internet e tal, chamaram essa atenção e, sobretudo, o iPhone como um elemento muito paradigmático ali no início dos anos 2000. E, atualmente, eu acho que o ChatGPT está abraçando essa causa como a popularização das IAs. E a inteligência artificial é um negócio que não é exatamente novo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de alguma maneira, o difícil é materializar isso no nosso dia a dia de alguma forma. Mas hoje a gente tem até um dado, né, de que 70% dos brasileiros já usaram de alguma forma IA, mais de 60% das empresas também. Então é uma coisa que está se popularizando cada vez mais. E o ChatGPT foi essa estrela aí do ano, né? Exatamente. É importante dizer que as revoluções industriais, elas não são caixas. começou nessa data. A gente é um processo transicional, né? A gente está aí numa quarta revolução se encaminhando e parece o ChatGPT ou a inteligência artificial ser esse marco histórico. E o que é o ChatGPT? GPT significa Generative Pre-Trained Transformer. Porra, tu treinou legal do episódio pra cá. Eu não falei isso, nosso episódio 3 foi sobre ChatGPT e inteligências artificiais. E como é que eu falei? Esse cara vai, Generative Pre-Trained Transformer. Eu falei, porra, cara. Aí você pediu aí pro CCAA, pro Brasas, Red Balloon, nos patrocinários, exatamente. Quem quiser aí, ó, Multiplanta aqui, tá aceitando. A gente tenta fazer, sei lá, um terço do episódio em inglês, se patrocinar a gente. Porra, só se a gente puder beber no episódio. A gente para ali fora, toma um chopp e vem aqui. Só tem que ter legenda pra rapaziada também. E faz, exatamente. Mas o que é? O ChatGPT é um chat, já entrou em chat. Você vai lá, manda uma pergunta, a pessoa te responde, chat de banco. Chat qualquer de telefonia. Só que ali não tem uma pessoa te respondendo. É exatamente isso. Você manda uma pergunta, o banco te responde, é uma atendente virtual, o ChatGPT é o pre-trained. E o que significa pre-trained? É um chat que você vai treinando. A gente chama o que ele usa para te dar as respostas de machine learning, né? Ele vai aprendizado de máquina. Ele vai aprendendo sobre você e vai ali te dando coisas a partir daquilo que você vai dando como prompt. Então, evidentemente com já uma prévia enorme de informações. Exatamente. Quem já usou, se você não usou ainda, você abre o chat e coloca lá. Por que a cor desse negócio aqui é verde? Aí ele vai, se ele não souber, ele vai inventar. Não, se ele não souber, às vezes ele diz que não sabe. Mas às vezes já aconteceu dele inventar mesmo. E aí a gente quase se ferrou nessa, né? Que a gente botou lá, queria saber a bio de uma convidada que a gente ia ter. Sim. A gente botou lá, pô, diz aí qual foi o currículo dela, o currículo Lattes. E aí ele não tinha entendido que era sério, entendeu? Ele botou, não, porque ela estudou na Universidade de Salamanca. Porra nenhuma. Ela estudou na FRJ. A gente, caraca, tem que ter um filtro, tem que tomar cuidado. A inteligência artificial... Não é um oráculo, tá tudo... exatamente. Não vai perguntar pra Deus, entendeu? Então exatamente. Tem que tomar um certo cuidado, mas é uma coisa que facilita muito o dia a dia, muito, né? A gente, muito. Até organizações, tu ia dar um exemplo do roteiro, eu usei o ChatGPT recentemente para duas coisas. Primeiro porque eu precisava emagrecer, preciso ainda, e aí eu coloquei no ChatGPT. Sou um homem de tal idade, com tal altura, com tal peso, monte um treino de academia que seja de segunda a quinta, não vou fazer cardio, vou fazer musculação de tal jeito. Isso é o prompt, tá? Eu fui ensinando, por isso pré-trained, né? Prompt é o comando que você coloca lá na inteligência artificial. Então, você tem que falar, assuma a posição de um professor de educação física, especialista nisso. Que eu fiz. Você tem que pedir para ele fazer isso antes, né? Aí ele me deu o treino, muito maneiro, divididinho. Aí eu levei pro professor da academia e falei, pô, o que você acha desse treino aqui? Peguei ele na internet, inventei assim. Aí ele, pô, tá legal e tal, pagou algum plano? Eu falei, não, peguei lá. Ele falou, beleza. Pô, só troca isso aqui por isso aqui. Ele fez algumas alterações e ficou ok. E a outra coisa que eu fiquei assustado,
eu vou viajar agora em janeiro, e aí eu coloquei pro ChatGPT assim, eu vou para tal lugar, vou ficar tantos dias, vou para esse lugar e vou beber cerveja em frente à praia todos os dias, a cerveja vai ser Heineken, vou comer nesses restaurantes, todos os dias vão ser restaurantes com preço médio tal, e aí e eu vou fazer os passeios tais, monte um roteiro para mim e com os valores. Moleque, ele falou quanto eu tinha que levar. Você vai levar tanto de dinheiro porque você vai gastar tanto por dia. É surreal. Aí eu peguei aquilo e mostrei pra minha mulher. Ela falou, que maneira que você fez? Eu falei, foi ou não? Foi o ChatGPT que fez. Ou seja, é um bagulho inacreditável. Que tá aí muito para facilitar a vida de muitas profissões, a nossa, por exemplo, né? Para quem trabalha com internet, com produção de conteúdo, para você que tá assistindo, tá com dificuldade de fazer vídeo, bota lá, me dê ideias de produção de conteúdo para gamer, ele vai te dar um monte de ideia. Pode ser que seja um monte de ideia merda, mas pode ser que você aproveite alguma coisa daquilo ali, né? A gente pode usar para várias coisas, mas há problemas também, né, com a máquina. Há problemas, com certeza. Alguns deles. Primeiro, acho que o medo que todo mundo tem é a questão do desemprego, né? É a questão de como... Desde os luditas, né? Pô, toda vez que surge a máquina... Todo mundo olha de uma máquina, ferrou, vai roubar meu emprego. E não é muito irreal imaginar isso não em relação à inteligência artificial. Sim. Porque, assim, muitas das funções de trabalho que a gente tem são funções de trabalho repetitivas ou analíticas. Eu te dei um exemplo quando a gente estava conversando sobre isso uma vez, sobre o nosso registro de marca, né? A nossa logo, a gente foi lá, registrou direitinho e tal. E aí a menina que fez, a advogada que fez o pedido de registro e tal, ela falou que o escritório dela utiliza uma inteligência artificial em que ele coloca a imagem e ela oferece mais ou menos um percentual de chance de colidência, que eles chamam, né? De você ter algum tipo de conflito com alguma outra marca para você ver, melhor mudar alguma coisa para a gente não perder tempo, não gastar dinheiro à toa. Então, assim, muito legal, muito legal. Só que é um analista a menos para fazer isso no escritório, né? E assim, os otimistas dirão, pô, mas aí vão surgir também outros tipos de emprego, outras oportunidades e tal, e é verdade. Só que assim, do ponto de vista social, é meio improvável que o caixa do supermercado, que vai perder o emprego dele para a inteligência artificial, vai virar ele mesmo um engenheiro de prompt daqui a 6 meses. Entendeu? Então, são cargos de naturezas muito diferentes. Então, a gente olha para isso, certamente a gente vai ter o que alguns autores chamam de momento de dor social, né? A tecnologia subiu, a sociedade ainda não está acostumada com ela e a gente com isso pode acabar tendo alguns problemas. Ou seja, desemprego, momentaneamente, falta de legislação que consiga regulamentar aquela utilização. Direito autoral, às vezes, né? Direito autoral, às vezes até questões ligadas a regras mesmo, né? Regras numa escola, como é o nosso caso como professores, né? E aí, pô, o garoto pode usar então o ChatGPT para fazer um trabalho escolar? Se ele puder usar, e aí, como que ele usa? Ele vai poder usar e a gente tem como identificar, né? Inclusive uma dica aí para quem é professor, www.zerogpt.com. Você coloca um texto lá, ele te diz o percentual de chance daquele texto ser de inteligência artificial. Você acabou de ferrar com a vida de todos os estudantes que tiverem... Ou porque se tiver professor assistindo isso, vai usar... professor, que coisa de alegria, né? Aprendi isso ontem, inclusive. Vai acabar com a vida dos estudantes de faculdade, de escola, todo mundo puto com você. Vamos sofrer hate dos estudantes. Eu queria dar mais um exemplo, cara. A gente até pediu autorização aqui pro estúdio para poder dar esse exemplo, que a gente achou muito fantástico. Para quem não sabe como funciona um podcast nos bastidores, existe um aparelhinho chamado mesa de corte, onde você vai apertando lá as câmeras. Eu quero filmar o Augusto, quero filmar o Luiz, quero filmar os dois juntos e tal, não sei o quê. E geralmente isso demanda que tem uma pessoa ali do lado o tempo inteiro prestando uma atenção absurda, não pode nem fazer xixi, para poder fazer essa operação das câmeras. Legal. Tem algumas maneiras de você minimizar isso, mas tem que ter um ser humano ali para fazer aquilo, ou fazer depois, assistir tudo, ficar parando lá, fazendo, chato pra caramba. Aqui o estúdio, quando o episódio não é live, como esse agora não está sendo, ele filma todas as câmeras e depois uma inteligência artificial, com base no som do microfone, é que está fazendo esse troca de câmeras aqui agora. Então, um exemplo de metalinguagem aí, né? Está falando da IA enquanto a IA está trabalhando. Vai, faz ela trabalhar. Vamos fazer um teste? E aí, inteligência, tudo bem? Estou aqui. Agora você, olha para tu. Enfim, ela está trabalhando agora e a gente agora para do meio. Agora foi e aberta, aí, tudo bem? Então, entendeu? A inteligência artificial, ela abre... legal. Será que a gente bugou a mente da IA agora, nesse momento? Será que ela tá aí? Fui descoberto. Caralho. Mas, enfim, é um exemplo de como isso daí pode realmente facilitar muitos trabalhos, aumentar a produtividade, mas é evidente que todo ônus tem um bônus também, tem as partes negativas. Exatamente. E chegamos à
Maio. Ah, eu não queria falar sobre isso, mas você queria, porque, não sei porquê, mas você vai explicar por quê. Mas em maio aconteceu uma parada interessante no início, que foi a coroação do Ray Charles. Ray Charles? Do Ray Charles. Ah, tu não reparou? Do Ray Charles. Ray Charles é o tecladista cego, você tá ligado? Né? Quanta música era o Ray Charles? Hit road, Jack. Cara, cantando e dançando é melhor não. Péssimo. Melhor você falar que você é bom falando. Teve a coroação do Rei Charles, que foi coroado 8 meses após a morte da rainha Elizabeth II, que é a rainha mais longeva da história do Reino Unido, da história do mundo. A mulher ficou os exatos 70 anos como rainha, de 1952 a 2022. Ela ultrapassou o século XX praticamente inteiro. Viu ali a Segunda Guerra, ainda não como rainha, acontecendo, final da Segunda Guerra, e aí depois ela assume e pega a Guerra Fria inteira. A Rainha Elizabeth, ela conheceu 12 presidentes dos Estados Unidos, desde o Eisenhower até o Trump. Todos. Ela só não conheceu o Biden, né, que morreu antes do Biden. Morreu depois, né? Mas deve ter sido da pandemia. Não, e ela não foi vê-lo, ela não se encontrou. Tem foto da Rainha Elizabeth com Charlie Chaplin, com a Marilyn Monroe, com a Brigitte Bardot, aquela estatuazinha, a galera que vai pra Búzios. Tem a Rainha Elizabeth com ela. A Rainha Elizabeth veio aqui ao Rio de Janeiro, nos anos 70. Inclusive, no episódio nosso com o Luiz Simas, episódio sobre Rio de Janeiro, que tá no nosso YouTube, ele conta que a Rainha Elizabeth veio e, por conta disso, o prostíbulo que existia na Praça Homes mudou pra Vila Mimosa. A galera do Rio de Janeiro que mora aqui sabe de quem a gente tá falando. E ela veio pra cá e tamparam aquilo ali e tal. Então, ela é uma pessoa histórica, está na história do mundo, morre 8 meses antes de maio desse ano, e aí o Rei Charles ele é coroado. É uma coroação daquele tipo coração de rei, né? Tava lá, ajoelhou-se, recebeu a coroa do Santo Eduardo na abadia de Westminster. Aí tinha lá os bispos, e pela primeira vez na história tiveram bispas na cerimônia. Prometeu defender a igreja e o Estado. Então, assim, eu tô vendo olhando pra minha cara. Eu tô vendo que você tá rindo, dando um risinho aí. Onde é que eu quero chegar, né, cara? Vai, fala, pode ser ignorância minha, pode ser uma falta de alcance cultural meu, talvez, mas eu acho tudo uma grande babaquice do cacete, mas, porra, eu não consigo entender como que no mundo tecnológico, porra, galera inventiva, cria tudo, chat GPT e não sei o que. Cara, galera gasta dinheiro e tem galera comovida, enchendo as ruas e tal, quase uma família que tem sangue azul e foi escolhida por Deus. Ah, irmão, não tenho paciência pra essa porra. Inclusive, quem não sabe, quem assiste a gente de fora do Rio, ou é aqui do Rio e não conhece a região serrana, a gente tem Petrópolis aqui perto, que tem a alcunha de a cidade imperial, né? E Petrópolis tem toda a questão lá da família real e tal, dos descendentes da família real, e até hoje, 2023, paga-se imposto para a família real no município de Petrópolis. Bom, se eu sou de Petrópolis, eu ia ser muito puto. Eu já fico puto de pagar imposto pra galera que eu elegi. Tu imagina pra família real, cara. Acho que isso é uma grande falta de louça pra lavar. Cara, tem um fato aleatório na minha vida. Eu já dei aula pra um príncipe. O nome do moleque, eu não lembro agora o nome dele, acho que era Pedro, sei lá. Eu sei que terminava com Orleans e Bragança. Exatamente, Orleans e Bragança. E ele assinava príncipe. Príncipe, não sei o quê, blá, 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 Orleans e Bragança. Eu acho, a primeira vez que eu vi isso numa prova, eu falei, cara, tu tá de sacanagem, tu botou príncipe aqui, porque tu é um cara bonito e tal, você é um príncipe. Não, Luiz, eu sou um príncipe mesmo, tal, a minha família é família real e tal. Olhei pra cara dele assim, mano. Eu fiquei consternado, né? Eu não sabia o que dizer, moleque, é um príncipe. Mas se eu fosse um príncipe, eu ia ser escroto pra caralho, tá? Se eu fosse um príncipe, eu ia chegar, tu ia falar comigo, e aí, Luiz, bem? Príncipe Aloysio, por favor. Antes fale comigo como príncipe. Já é nojento como plebeu, tu imagina como príncipe. Mas você príncipe. É cheio de marra de plebeu. Não, não é essa não. Enfim. Brincadeira.